Em 1888, 30 anos após o escândalo que incendiou Vassouras, um homem de cabelos grisalhos entrou em um cartório de São Paulo e depositou sobre a mesa um baú de madeira carcomida. Dentro, dezenas de diários escritos a 4 mãos, uma carta de alforria rasgada e manchada de sangue e uma aliança de ferro forjada em segredo. O tabelião, ao ler a primeira página, empalideceu. Isso não pode ser publicado. Jamais. O velho sorriu com tristeza. Eu sei, mas precisa ser guardado, porque essa história custou tudo, e alguém precisa saber que nós existimos. Quando perguntaram seu nome, ele disse apenas: "Sou o que sobreviveu." Mas o que ninguém em Vassouras jamais imaginou foi o que realmente acontecia todas as noites naquele celeiro trancado, entre o fazendeiro endividado e o escravo gigante que ele comprou por 7 centavos. Antes de continuarmos, confira se já está inscrito no canal e escreva nos comentários de qual país está vendo esse vídeo. O que você vai ouvir agora não é ficção. O leilão aconteceu em uma manhã abafada de fevereiro de 1857, na Praça Central de Vassouras, interior do Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba fervia com o cheiro de café maduro e suor humano. Dezenas de fazendeiros circulavam pelo tablado de madeira onde homens, mulheres e crianças eram exibidos como gado. O leiloeiro, um sujeito gordo de bigode retorcido e voz estridente, anunciava cada lote com a empolgação de quem vendia cavalos de raça. Quando chegou a vez dele, o silêncio foi imediato. Não de admiração, de desconforto. O homem media 1,95 m, talvez mais. Os ombros largos como os de um touro, as mãos enormes, os pés descalços deixando marcas profundas na madeira do tablado. O vestido de algodão cru mal cobria o corpo angular, todo músculos definidos pela fome e pelo trabalho forçado. O cabelo negro estava raspado rente ao couro cabeludo. Os olhos, fundos e escuros, não olhavam para ninguém. Fitavam o horizonte como se ele estivesse em outro lugar. Nome dele é Cipriano. O leiloeiro anunciou, a voz perdendo parte do entusiasmo. 23 anos, veio do recôncavo baiano, forte como um boi. Ele deu uma pausa constrangida. Mas nenhum feitor conseguiu domar ele. Já passou por 4 fazendas. Não obedece ordem. Não serve para roça, não serve para casa grande, só serve para dar dor de cabeça. Alguém dá 5 réis? A praça ficou em silêncio. Ninguém levantou a mão. 3 réis. O leiloeiro baixou o preço quase suplicando. Nada. 2 réis. Silêncio. 1 réis. Os fazendeiros começaram a se dispersar, perdendo o interesse. Foi quando uma voz grave, vinda do fundo da praça, cortou o ar quente. 7 centavos. Todos viraram. Era Joaquim Lacerda, dono da fazenda Santo Antônio. Uma propriedade média com 320 hectares de café e cerca de 80 trabalhadores forçados. Homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, barba aparada, roupa simples mas limpa. Ele não era dos ricos, não era dos poderosos. Era um fazendeiro que sobrevivia no limite, sempre devendo ao banco, sempre calculando cada centavo. Os outros compradores riram. 7 centavos por aquele gigante inútil? Joaquim está ficando senil. O leiloeiro, aliviado por não ter que devolver a mercadoria ao traficante, bateu o martelo. Vendido por 7 centavos ao senhor Lacerda, que Deus o abençoe, porque vai precisar. Mais risos. Joaquim não se alterou. Subiu no tablado, pegou a corrente que prendia o tornozelo de Cipriano e desceu. O escravo o seguiu silencioso, a expressão vazia. Mas quando seus olhos se cruzaram pela primeira vez, algo aconteceu. Não foi visível para ninguém. Foi interno, visceral, perturbador. Joaquim sentiu como se tivesse olhado para dentro de um abismo, e o abismo tinha olhado de volta. Eles caminharam 3 quilômetros até a fazenda. Joaquim na frente, montado em um cavalo baio velho. Cipriano atrás, acorrentado, os pés sangrando na estrada de terra batida. O fazendeiro não falou nada durante o trajeto. Não olhou para trás, mas sentia. Sentia o peso daqueles olhos nas suas costas. Sentia algo que não conseguia nomear, mas que o fazia apertar as rédeas do cavalo com mais força do que o necessário. Quando chegaram, já era fim de tarde. O céu estava tingido de laranja e roxo. Joaquim desmontou, amarrou o cavalo
e levou Cipriano diretamente para o celeiro. Uma construção ampla de madeira onde guardava ferramentas, sacas de café e alguns animais. Trancou a porta. Cipriano ficou parado no centro do espaço, os olhos ainda perdidos. Joaquim acendeu um lampião a óleo, a luz fraca dançando nas paredes de madeira. Ele puxou um banquinho, sentou e ficou observando o escravo por um longo minuto. Finalmente falou. Você sabe ler? Cipriano não respondeu. Não moveu um músculo. Sabe lutar? Dessa vez, algo tremeu no canto dos olhos dele. Quase imperceptível. Mas Joaquim viu. Ele se levantou, foi até um canto do celeiro e voltou com uma faca de caça. Lâmina larga, cabo de madeira gasta. Segurou pela lâmina e estendeu o cabo para Cipriano. Pega. Cipriano não pegou. Olhou para a faca, depois para ele, desconfiado. Joaquim suspirou. Eu não vou te machucar. E não vou te usar para a roça. Tenho um plano diferente. Mas preciso que você confie em mim. Só um pouco. Só por essa noite. Cipriano continuou imóvel. Joaquim colocou a faca no chão entre eles e deu 2 passos para trás. Se você quiser me matar, pode. Não vou me defender. Mas se quiser ouvir o que eu tenho a dizer, senta ali. Ele apontou para um monte de palha seca no canto. Cipriano olhou para a faca. Olhou para ele. Depois, lentamente, ignorou a arma e foi até a palha. Sentou, os joelhos dobrados contra o peito, a postura defensiva. Joaquim sorriu de leve. Bom, isso é um começo. Ele voltou para o banquinho. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém mais sabe. E então Joaquim contou. Contou sobre o filho único, Vicente, que tinha perdido há 10 anos. Sobre a facada no peito, o sangue nos braços, a morte no caminho de volta para casa. Contou sobre a esposa que partiu 3 anos depois de febre. Sobre a solidão que transformou a fazenda em um peso insuportável. Devo 12 contos de réis ao barão de Araújo, disse a voz embargada. Se eu não pagar até o fim do ano, ele toma a fazenda. É tudo que me resta. Cipriano observava agora, a expressão ainda neutra, mas os olhos focados. Joaquim continuou. O barão tem uma filha, Eduarda. Todo ano ela organiza um torneio na fazenda do pai. Lutadores de toda a região vão até lá competir. Boxe, luta livre, o que for. Quem vencer leva 100 contos de réis. Ele se inclinou para a frente. 100 contos, Cipriano. Suficiente para pagar minha dívida, reformar a fazenda e sobreviver por mais 10 anos. Mas eu não sei lutar. Sou velho, fraco. Não tenho chance. Cipriano franziu a testa, confuso. Por que está me contando isso? A voz rouca de quem passou dias sem água. Joaquim olhou diretamente nos olhos dele. Porque eu vi você no leilão. Vi a forma como você se move. A força nos seus ombros. O fogo escondido nos seus olhos. Você não é inútil. Você é uma arma. Sempre foi. Mas ninguém te deu a chance de usar isso a seu favor. Ele fez uma pausa. Eu quero te treinar. Quero te preparar para entrar nesse torneio. Se você ganhar, eu divido o prêmio com você. Metade, 50 contos. Suficiente para comprar sua alforria e ainda sobrar para você recomeçar em qualquer lugar. Cipriano ficou em silêncio, processando. Depois perguntou, e se eu perder? Joaquim deu de ombros. Aí a gente perde junto. Eu perco a fazenda. Você volta a ser vendido, mas pelo menos a gente tentou. Cipriano o encarou por um longo momento. Por que eu deveria confiar em você? Joaquim riu sem humor. Não deveria. Mas você tem outra escolha? Cipriano olhou para as próprias mãos enormes calejadas, marcadas por cicatrizes. Pensou nas 4 fazendas por onde passou, nos feitores que tentaram quebrá-lo com chicote, fome e humilhação, nas noites que passou acorrentado, sonhando com liberdade. Ele não confiava em Joaquim, mas o fazendeiro estava certo. Não tinha escolha. E alguma coisa na voz dele, um cansaço honesto, uma dor reconhecível, fez Cipriano acreditar que talvez, só talvez, ele estivesse falando a verdade. Tá bom, disse baixinho. Eu luto, mas se você me trair, eu te mato. Joaquim assentiu. Justo. Começaram no dia seguinte. Joaquim acordou Cipriano antes do amanhecer e o levou para uma clareira escondida na mata, longe dos olhos dos outros trabalhadores. Improvisou um ringue com cordas amarradas entre árvores. Trouxe sacos de areia para ele socar, pedaços de madeira para ele quebrar com as mãos. Durante as primeiras semanas, Joaquim só observava. Estudava os movimentos de Cipriano, a forma como ele socava com ódio acumulado,
A forma como esquivava por instinto. Era bruto, mas tinha potencial. Joaquim trouxe livros velhos sobre pugilismo que tinha guardado desde a juventude. Desenhos de posições, golpes, técnicas. Ele não sabia aplicar, mas ensinava a teoria. Cipriano absorvia tudo como uma esponja seca finalmente recebendo água. Treinava 5 horas por dia. Depois voltava para a fazenda e ajudava na colheita para manter as aparências. Mas eram as noites que mudaram tudo. Toda noite, depois que os outros dormiam, Joaquim trancava Cipriano no celeiro. Dizia que era para evitar fuga, mas a verdade era outra. Ele não conseguia ficar longe. Começou levando comida melhor. Carne, pão fresco, vinho. Cipriano estranhava, mas aceitava. Depois Joaquim começou a levar livros. Filosofia, poesia, história. Ensinava Cipriano a ler à luz do lampião. Em 6 semanas, Cipriano já lia sozinho. Joaquim ficava sentado no banquinho, observando. A forma como os lábios dele se moviam ao pronunciar as palavras. A forma como a testa franzia quando não entendia algo. A forma como os olhos brilhavam quando compreendiam. E alguma coisa dentro de Joaquim começou a mudar. Não era gratidão. Não era admiração. Era algo que ele não tinha sentido desde... nunca. Uma noite, Cipriano levantou os olhos do livro e pegou Joaquim olhando para ele. "O que foi?" perguntou. Joaquim desviou o olhar constrangido. "Nada, só... Você aprende rápido. Você ensina bem." Silêncio. Joaquim se levantou nervoso. "Eu vou te deixar descansar." Mas quando chegou na porta, a voz de Cipriano o deteve. "Senhor, fala. Por que você faz isso? De verdade. Não é só pelo torneio, é?" Joaquim ficou de costas, a mão na maçaneta. "Não, não é só pelo torneio." "Então por quê?" Joaquim fechou os olhos. Porque faz 10 anos que eu não sinto nada. E quando eu olho para você, eu sinto." Ele abriu a porta e saiu antes que Cipriano pudesse responder. Mas a partir daquela noite, algo mudou entre eles. Os meses passaram. Cipriano ficou mais forte, mais rápido, mais letal. Mas a transformação não foi só física. Ele começou a esperar pelas noites. Começou a sorrir quando Joaquim entrava no celeiro. Começou a fazer perguntas que não tinham nada a ver com luta. Como era seu filho? Você amava sua esposa? Você é feliz? E Joaquim respondia, com uma honestidade que nunca tinha tido com ninguém. Vicente era tudo que eu não fui. Corajoso, livre, destemido. Eu respeitava minha esposa, mas nunca a amei. Não do jeito que dizem que a gente deve amar. Não, eu não sou feliz. Nunca fui. Uma noite, Joaquim trouxe uma garrafa de cachaça. Beberam juntos, sentados no chão, de costas para a parede. "Você já amou alguém?" Joaquim perguntou, a língua solta pelo álcool. "Não sei. Nunca tive a chance." "Você quer ter?" Cipriano virou a cabeça para ele. "Depende de quem." O ar ficou pesado. Joaquim engoliu em seco. Eu acho que... Não conseguiu terminar a frase. Cipriano terminou por ele. "Você sente algo por mim?" Não era uma pergunta. Era uma constatação. Joaquim fechou os olhos envergonhado. "Me perdoa. Eu não deveria... Eu também sinto." Joaquim abriu os olhos incrédulo. Cipriano o encarava com uma intensidade que o deixava sem ar. "Eu também sinto", repetiu. "Desde o primeiro dia. Desde que você me ofereceu aquela faca e não me tratou como um animal." Joaquim sentiu o peito apertar. Isso não pode acontecer, Cipriano. Você entende? Se alguém descobrir, eles nos matam, os dois. Eu sei. Então a gente precisa parar. Precisa esquecer que essa conversa aconteceu." Cipriano deu um sorriso triste. "Você consegue esquecer?" Joaquim não respondeu, porque sabia que não conseguia. E quando Cipriano estendeu a mão e tocou o rosto dele, Joaquim não recuou. Fechou os olhos e deixou acontecer. Naquela noite, a linha foi cruzada. Não foi violento. Não foi dominação. Foi reconhecimento. 2 homens que, por razões diferentes, nunca tinham tido permissão para serem quem eram. Quando terminou, ficaram deitados na palha, lado a lado, em silêncio. "A gente vai morrer por isso", Cipriano disse. "Eu sei. Mas você se arrepende?" Joaquim virou a cabeça e olhou para ele. "Não. Pela primeira vez na vida eu não me arrependo de nada." Cipriano sorriu. "Eu também não." E a partir daquela noite, o celeiro deixou de ser prisão. Virou santuário. Joaquim começou a passar cada vez mais tempo lá. Negligenciava a fazenda,
Cancelava compromissos, inventava desculpas. Os outros trabalhadores começaram a suspeitar, mas não diziam nada, porque questionar um patrão era perigoso. Mas havia alguém que observava tudo com atenção. Sebastião, o capataz da fazenda, um homem de 40 anos, cruel, devoto, que odiava tudo que fugia da ordem. Ele notou as idas noturnas de Joaquim ao celeiro, notou a forma como ele olhava para Cipriano, notou a mudança. E uma noite ele decidiu descobrir a verdade. Esperou até que Joaquim entrasse no celeiro. Esperou meia hora. Depois, silenciosamente, se aproximou da porta e colou o ouvido na madeira. E ouviu. Ouviu as vozes. Ouviu os suspiros. Ouviu o inconfundível. Sebastião recuou, horrorizado, e naquele momento soube que tinha em mãos o segredo que destruiria Joaquim Lacerda. Sebastião não agiu imediatamente. Ele era inteligente. Sabia que uma acusação sem provas seria ignorada. Então esperou, observou, juntou evidências, viu Joaquim entregar roupas melhores para Cipriano, viu os livros, viu a forma como conversavam, viu tudo, e quando teve certeza absoluta, foi até o Barão de Araújo. O barão era o homem mais poderoso da região, dono de terras, de escravos, de vidas, e era profundamente religioso. Para ele, o pecado de sodomia era pior que assassinato. Quando Sebastião contou o que tinha visto, o barão ficou em silêncio por um longo minuto. Depois disse: "Tem certeza?" "Absoluta, senhor." O barão se levantou, os olhos frios. "Vou dar a ele uma chance. Uma última chance de se redimir. Se ele confessar e entregar o escravo para ser executado, eu perdoo a dívida e esqueço o assunto. E se ele recusar, então eu destruo ele e queimo o escravo vivo na praça pública." Sebastião sorriu. "Quando o senhor quer falar com ele?" "Amanhã, no torneio." O torneio aconteceu na primeira semana de dezembro. A fazenda do Barão de Araújo estava decorada como festa de corte, mas no centro, um ringue de madeira cercado por arquibancadas lotadas. Quando Joaquim chegou com Cipriano, todos olharam. O gigante esquisito que ele tinha comprado por 7 centavos. A primeira luta foi contra um açougueiro de 120 quilos. Cipriano o derrubou em 40 segundos. A multidão silenciou, chocada. A segunda luta foi contra um capoeirista. Cipriano venceu em menos de 1 minuto. A terceira luta foi contra um ex-soldado. Durou 4 minutos. Cipriano quebrou 3 costelas dele. Quando chegou à final, o adversário era um gigante ainda maior. 2 metros e 10. 150 quilos, um monstro. Mas Cipriano lutou como se tivesse algo a provar. Levou pancada. Sangrou, mas não caiu. No terceiro round, acertou um uppercut que derrubou o gigante como uma montanha. A multidão explodiu. Joaquim entrou no ringue e abraçou Cipriano, sem pensar, sem esconder. E foi nesse momento que percebeu. O Barão de Araújo os observava do camarote, com uma expressão de nojo absoluto. Depois da luta, Eduarda desceu com uma bolsa de couro, 100 contos de réis. Mas antes que Joaquim pudesse pegar, o barão se levantou. "Senhor Lacerda, preciso falar com o senhor. Agora." Joaquim sentiu o sangue gelar. Entraram em uma sala privada. O barão fechou a porta. "Eu sei", disse sem rodeios. "Sei o que o senhor faz com aquele escravo." Joaquim empalideceu. "Não sei do que está falando." "Não me insulte. Sebastião viu tudo. Ouviu tudo." Silêncio. "Vou lhe dar uma escolha", continuou o barão. "Entregue o escravo para ser executado publicamente. Confesse seu pecado perante Deus, e eu perdoo sua dívida." Joaquim sentiu as pernas bambas. "E se eu recusar? Então, amanhã de manhã, eu envio uma carta para o delegado acusando os dois de sodomia. Você será preso, sua fazenda será confiscada, e o escravo será queimado vivo na praça." Joaquim fechou os olhos. "Não, não, eu não vou entregar ele." O barão deu um sorriso cruel. "Então você assinou a sentença de morte dos dois." Joaquim saiu da sala tremendo. Cipriano o esperava do lado de fora. "O que aconteceu?" Joaquim agarrou o braço dele. "A gente precisa fugir. Agora." Eles voltaram para a fazenda correndo. Joaquim juntou dinheiro, comida, roupas. Pegou a carta de alforria que tinha preparado meses atrás. Escreveu o nome de Cipriano. Assinou. Selou. "Isso aqui te torna livre", disse, entregando o documento. "Se alguém te parar, mostra isso." Cipriano olhou para o papel com lágrimas nos olhos. "Você está abrindo mão de tudo por mim."
Eu já abri mão de tudo há meses, desde a primeira noite. Eles pegaram 2 cavalos e fugiram ao anoitecer. O plano era chegar ao Rio de Janeiro e de lá pegar um navio para o norte, para as províncias onde a escravidão estava sendo questionada, onde 2 homens poderiam talvez viver em paz. Mas Sebastião tinha avisado o barão, e o barão tinha enviado homens armados atrás deles. Eles cavalgaram a noite toda. Pararam de madrugada em uma área de mata fechada para descansar os cavalos. Foi quando ouviram os gritos. Lá! São eles! Joaquim e Cipriano montaram nos cavalos e dispararam, mas os perseguidores eram muitos. 6 homens armados com espingardas. Os tiros começaram. Joaquim sentiu uma bala passar raspando. Cipriano gritou para ele seguir em frente. Não para! Continua! Mas então, um tiro acertou o cavalo de Joaquim. O animal desabou. Joaquim foi arremessado no chão. Cipriano freou o cavalo e voltou. Sobe! Rápido! Joaquim subiu na garupa. Eles cavalgaram juntos, mas o cavalo não aguentava o peso dos 2. Estava ficando lento. Os perseguidores se aproximavam. Eles vão nos pegar! Gritou Joaquim. Cipriano olhou para trás, viu os homens, viu as armas e tomou uma decisão. Parou o cavalo. O que você está fazendo? Gritou Joaquim. Cipriano desceu, tirou a carta de alforria do bolso e enfiou na mão de Joaquim. Você vai sozinho. Não, não vou te deixar. Joaquim, Cipriano segurou o rosto dele. Se a gente fica junto, eles matam os 2. Mas se eu ficar, você escapa. Não, eu sou mais rápido, mais forte. Eu aguento, mas você precisa viver. Precisa contar essa história. Precisa guardar nossos diários. Precisa fazer valer a pena. Lágrimas escorriam pelo rosto de Joaquim. Eu não quero viver sem você. Cipriano sorriu. Você não vai viver sem mim. Eu vou estar aqui. Tocou o peito de Joaquim. Sempre. E então empurrou o cavalo. Nessa, vai! O cavalo disparou. Joaquim olhou para trás e viu Cipriano correndo na direção oposta, desviando dos tiros, atraindo os perseguidores para longe. E quando o último tiro ecoou pela mata, Joaquim soube. Soube que tinha perdido a única pessoa que tinha amado de verdade. Joaquim chegou ao Rio de Janeiro 3 dias depois. Escondeu-se em um cortiço. Esperou semanas por notícias. Quando finalmente soube, foi através de um jornal velho. Escravo fugitivo morto a tiros na estrada de Vassouras. Joaquim Lacerda, fazendeiro local procurado por crime de sodomia. Joaquim queimou o jornal. Queimou seu nome. Queimou sua identidade. E fugiu para São Paulo. Viveu 30 anos com outro nome. Trabalhou como escriba. Guardou os diários. Nunca mais amou ninguém. Em 1888, quando a abolição foi assinada, ele tinha 78 anos. Estava morrendo. E decidiu que era a hora. Foi até um cartório e depositou os diários. Isso não pode ser publicado, disse o tabelião. Eu sei, respondeu Joaquim, mas precisa ser guardado, porque essa história custou tudo, e alguém precisa saber que nós existimos. Quando perguntaram seu nome, ele disse, sou o que sobreviveu. Morreu uma semana depois. Os diários ficaram guardados no cartório por mais de 100 anos, até que em 1995 um historiador os encontrou, e a história de Joaquim e Cipriano finalmente veio à luz. Na última página do último diário, Joaquim tinha escrito, eu comprei você por 7 centavos, mas você me comprou por inteiro, e eu vivi 30 anos sem você, mas não um único dia sem te amar. Onde quer que você esteja, Cipriano, espero que saiba. Valeu a pena cada noite, cada risco, cada batida do coração. Você me deu liberdade quando eu era o senhor, e eu morri sendo seu, para sempre. E você? Teria coragem de amar contra todas as regras? Se essa história te fez pensar, inscreva-se no canal, ative a campanita e escreva nos comentários. Qual dos 2 você acha que foi mais corajoso? O que lutou até o fim ou o que viveu carregando a dor? Porque às vezes sobreviver é a maior coragem de todas.